Este mapa de 1749 mostra um Brasil que você nunca viu. Um império que quase existiu. Bem-vindo ao Gabinete de Curiosidades, onde investigamos os segredos da história e do poder. Você sabia que o Brasil poderia ser 3 vezes maior do que é hoje? Que nossas fronteiras foram desenhadas através de uma das maiores trapaças diplomáticas da história? E que existe um mapa secreto que prova tudo isso? Hoje, abrimos o dossiê mais explosivo sobre nossa história territorial. Prepare-se para descobrir como Portugal enganou a Espanha e como um único mapa mudou para sempre o destino do Brasil. Nossa história começa em 1494, quando Portugal e Espanha se sentaram à mesa e, com uma caneta e uma régua, dividiram o mundo inteiro. O acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, estabeleceu que todas as terras a leste de uma linha imaginária, que passava a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, seriam de Portugal. O resultado prático para o Brasil foi devastador. De acordo com o tratado, o Brasil terminava logo após a faixa litorânea. O Brasil espanhol começava onde o Brasil de hoje tem seu coração, em São Paulo. Segundo esta linha invisível, a cidade de Cuiabá, o coração da Amazônia, a imensidão do Mato Grosso, o sul do Rio Grande do Sul, nada disso seria brasileiro. Eram territórios sagrados para a Espanha. Mas os portugueses tinham um apetite maior que o território que lhes foi concedido. Enquanto a Espanha se concentrava em sua busca por ouro e prata no Peru e no México, Portugal, com suas poucas terras na costa, decidiu fazer algo audacioso: ignorar completamente o tratado. Os bandeirantes paulistas, em vez de ficarem na costa, se aventuraram nas profundezas do continente. Eles não buscavam novas nações, mas sim a riqueza que a terra prometia. Foram eles que descobriram as minas de ouro em Minas Gerais, fundaram cidades além da linha proibida e, lentamente, mas de forma inexorável, empurraram as fronteiras do Brasil para o oeste. O resultado? Em 250 anos, Portugal havia roubado metade da América do Sul da Espanha. Um feito inacreditável. E agora, eles precisavam de um plano para que esse roubo se tornasse legal. Entra em cena Alexandre de Gusmão, o diplomata mais esperto e visionário da história do Brasil. Em 1749, ele teve uma ideia genial, um plano que mudaria tudo. Criar um mapa científico que não mostrava o que o tratado dizia, mas sim o que a realidade já era. Gusmão reuniu os melhores cartógrafos e engenheiros do reino. Eles trabalharam em segredo, consultando diários de bandeirantes, relatórios de jesuítas, dados de expedições, e criaram uma obra-prima da manipulação política. O mapa dos confins do Brasil com as terras da coroa da Espanha na América Meridional, conhecido como Mapa das Cortes. Reparem nos detalhes. O mapa usava uma linguagem visual que parecia inquestionável. O amarelo mostrava o que os portugueses ocupavam, e o rosa, o que os espanhóis ocupavam. A cartografia era tão precisa para a época, as informações tão detalhadas, que o mapa parecia científico, imparcial. Mas era pura propaganda. O golpe de mestre de Gusmão não foi mentir. Ele não estava falsificando onde os portugueses estavam. Ele estava criando uma nova narrativa sobre o porquê eles deveriam estar lá, apresentando a ocupação como um fato consumado e inegociável. Em 1750, os diplomatas se encontraram em Madrid para negociar um novo tratado. Imagine a cena: uma sala formal, o silêncio pesado, o ar carregado de anos de rivalidade. De um lado, os representantes espanhóis, confiando nos mapas antigos e na lógica de um tratado que não existia mais na prática. Do outro, os portugueses, com a calma de quem tem um as na manga. O grande rolo de papel, o mapa das cortes, é aberto sobre a mesa. E o impensável aconteceu. A Espanha, de forma quase inexplicável,
aceitou a proposta portuguesa. Eles trocaram territórios gigantescos, a maior parte do que hoje é o centro-oeste e o norte do Brasil, por apenas 7 missões jesuíticas, no sul. Pensem na desproporção. Portugal perdeu a pequena colônia do Sacramento, um porto estratégico no estuário do Prata, mas ganhou um território do tamanho da Europa. Ganhou o que hoje é Mato Grosso, Goiás, o vasto estado do Amazonas, a fronteira com a Bolívia, o coração do Rio Grande do Sul. Resultado, o Brasil, que tinha 3 milhões de quilômetros quadrados, passou a ter 8,5. Quase triplicou de tamanho com uma única negociação. Mas por que a Espanha, uma potência mundial, aceitou algo tão desvantajoso? Os historiadores e pesquisadores recentes revelaram os segredos escondidos no mapa das cortes. Primeiro, Gusmão usou o conceito de fronteiras naturais. Em vez de linhas imaginárias, ele propôs rios e montanhas como limites. A ideia parecia lógica, inevitável, como se a própria natureza tivesse desenhado a divisão. Segundo, ele mostrou que Portugal já ocupava efetivamente esses territórios. O mapa era a prova. A negociação não era sobre o que seria, mas sim sobre o que já era. Era o princípio do uti possidetis. Quem ocupa, possui. Era o ladrão, com um sorriso no rosto, pedindo um recibo à vítima pelo que ele já havia roubado. Aqui, a história fica ainda mais misteriosa. Após a assinatura do tratado, o mapa original português desapareceu. Por mais de 150 anos, foi uma lenda, um fantasma. Foi o Barão do Rio Branco, nosso diplomata mais famoso, que o reencontrou, em Paris, no final do século XIX. A história diz que ele revirou arquivos, negociou com bibliotecas francesas, seguindo pistas como um detetive de mistérios históricos, até encontrar a prova definitiva do maior feito diplomático português, escondido em um baú em Paris. Hoje existem apenas 3 cópias, uma na Espanha, uma no Brasil e uma na França. E a grande pergunta que fica: por que o mapa foi parar em Paris? Será que os franceses também tinham interesses nessa região? A história do mapa ainda guarda seus segredos. O mais impressionante, quando sobrepomos o mapa das cortes ao mapa atual do Brasil, a precisão é assustadora. Mais de 85% das fronteiras atuais já estavam desenhadas nesse mapa de quase 300 anos atrás. Mas toda trapaça tem seu preço. O Tratado de Madrid, que parecia a solução perfeita, gerou uma guerra sangrenta, a Guerra Guaranítica. Índios e jesuítas, que seriam transferidos para a coroa de Portugal, se revoltaram contra a nova divisão territorial. Eles se recusaram a abandonar suas terras e lutaram contra a imposição de uma fronteira que não lhes pertencia. A pressão e o conflito foram tão intensos que em 1761, o próprio Tratado de Madrid foi anulado. Oficialmente, o Brasil deveria voltar ao Tratado de Tordesilhas. Mas era tarde demais. A semente da trapaça já havia germinado. Portugal já tinha consolidado a ocupação e o controle do interior. E quando o Brasil se tornou independente, em 1822, não foi a fronteira imaginária de Tordesilhas que herdamos, mas sim as linhas traçadas no mapa das cortes. Então, qual é a verdade final sobre o mapa que escondeu um império? A verdade é que Alexandre de Gusmão, o gênio por trás de tudo, criou a maior operação de engenharia territorial da história moderna. Sem esse mapa, o Brasil seria irreconhecível. Você hoje seria cidadão de 5 ou 6 países diferentes. O centro do poder brasileiro estaria em São Paulo. O Mato Grosso seria um país independente. A Amazônia dividida. O Brasil seria um país pequeno, uma nação costeira, apertado entre o Atlântico e uma linha imaginária. Um único documento cartográfico, com seus traços e cores, definiu o destino de 220 milhões de brasileiros. E tudo começou com um homem, um mapa,
e uma das maiores trapaças diplomáticas de todos os tempos. E aí, qual foi o segredo histórico que mais te impressionou? Deixa nos comentários. E se você quer descobrir mais sobre os segredos que moldaram o Brasil, se inscreve no canal e ativa as notificações. No próximo dossiê do Gabinete de Curiosidades, o ouro que comprou a Inglaterra. Como o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial Inglesa? Até a próxima investigação.